1 Coríntios 7, de 12 a 16. Aqui, Paulo ele está respondendo um questionamento que provavelmente foi feito a ele através de uma carta enviada pelos coríntios a ele. E o ponto que ele trata aqui é um questionamento ainda relacionado ao casamento, e especificamente casamento entre cristãos e não cristãos. Então a passagem ela vai tratar disso agora. Então a ideia central, o casamento foi instituído por Deus. Os cristãos casados não devem buscar o divórcio. Quando alguém se torna cristão depois de casado, a presença de Cristo exerce influência positiva no casamento em favor do cônjuge não cristão e dos filhos. Logo, o cristão não deve buscar o divórcio por motivos espirituais. Esse vai ser o conselho de Paulo aqui para a igreja de Corinto, portanto para nós, né? Porque isso fica como uma questão, a gente sabe, doutrinária para a igreja, o ensinamento de Paulo. Paulo começa aqui no versículo 12 dizendo assim: aos outros digo eu, não o Senhor. Alguns confundem aqui quando Paulo fala isso, como que se fosse uma opinião só pessoal. Paulo está dando uma opinião dele, então talvez não seja tão válido. Não é isso, tá? O que nós entendemos aqui, podemos entender, é que Paulo fala, digo eu, não o Senhor, que ele não encontra em Jesus nenhum ensino específico sobre isso. Jesus não ensinou em nenhum momento especificamente sobre essa questão, assim como várias questões que nós temos no nosso dia a dia, né, principalmente na modernidade, sobre algumas questões que são da ciência moderna. E Jesus não teve que lidar, mas os princípios que Jesus deixou, é possível a gente refletir sobre eles e tirar conclusões a partir do ensinamento de Jesus. E é isso que Paulo está fazendo. Então, Jesus não deixou algo específico sobre essa questão que estava sendo direcionada a ele. Por isso ele fala que digo eu, não o Senhor. Quer dizer, não existe nada de forma direta que Jesus deixou, mas a partir daquilo que Paulo conhecia sobre o Evangelho, sobre o caráter de Cristo, sobre a vida de Cristo, os ensinamentos, ele conseguiu, portanto, como apóstolo, orientar a igreja a respeito disso. Tá ok? Então, aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Tá? Então essa é a orientação de Paulo àquela comunidade que estava questionando a respeito dos relacionamentos conjugais. Então, se você, homem, né, cristão, você é casado com uma mulher que não é cristã, mas ela quer morar com você, então não tem o porquê se divorciar. É isso que Paulo está ensinando. Se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Então, da mesma forma, a mulher cristã, se você, mulher cristã, né, vamos parafrasear, está casada com um homem que não é cristão, mas ele quer ficar casado, ele quer permanecer casado, então o que Paulo orienta? Não se divorcie desse homem. Tá certo? Essa é a orientação que Paulo está dando, né, à igreja de Corinto, e a gente sabe que isso é uma orientação também para a nossa igreja local, para a igreja de Cristo atual, tá certo? Porque o marido não crente, olha só como que ele trabalha essa questão, né? Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. Como a mentalidade da igreja moderna mudou, né? A gente acha, ao contrário, a gente acha que a pessoa cristã, ela é contaminada pelo outro não crente. E, na verdade, o que Paulo está ensinando é totalmente ao contrário, né? O marido não crente, que é casado com uma esposa cristã, crente aqui, ele que é santificado no convívio da mulher, e não ao contrário, não é ela que se torna impura no sentido espiritual aqui, né? Não é ela que se torna impura espiritualmente, pelo contrário, é ele que começa a usufruir, né, de questões que vêm da aliança dela com Cristo. Então Paulo está ensinando isso, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então os filhos, né, de um casamento, que um é cristão e o outro não é cristão,
segundo Paulo, esses filhos são considerados puros. No sentido aqui, gente, é um sentido, né, espiritual, um sentido de usufruir bênçãos da comunidade que a mãe ou o pai faz parte, que é a comunidade de Cristo, né? Então, porém, são separados também de alguma forma para Deus ali. Então, uma vez que um dos cônjuges se tornou pela fé membro da comunidade de Cristo, a família inteira é abrangida por essa bênção e o cristão não deve buscar o divórcio. O cristão não deve se casar com o não cristão, tá? Pois seria uma violação direta da vontade de Deus, como se o cristão buscasse comunhão com um espírito diferente do Espírito de Deus. Se, contudo, um cônjuge se tornar cristão depois de casado, a presença de Deus, ela abençoará todo o lar. É isso que Paulo está ensinando para Corinto, né, para a igreja de Corinto, aos coríntios, e para a gente também, nossa igreja contemporânea. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Então, se uma pessoa está lá, você está casado com uma pessoa que não é cristã, e ela quer permanecer casada, ela quer continuar constituindo família, então ele fala o seguinte: não se divorcie. Há uma santidade que passa para toda a família a partir do seu relacionamento com Cristo. Não, mas o não crente, ele quer se separar. Ué, que se separe então. É dessa forma que ele vai resolver essa questão. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Tá? Então, se o marido é cristão e a mulher não é, e ela não quer mais ficar casada porque o cara se tornou cristão, Paulo está falando, tudo bem, deixa ela aí, ele não vai ficar sujeito a essa servidão. Ele está, como se assim, ele está livre, e provavelmente livre, inclusive, para casar novamente aqui. Tá? Ele não fala isso especificamente, mas quando ele fala a servidão, comparando com outros textos, a gente pode entender isso. Deus não chamou vocês para viverem, Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará sua mulher? Então o que ele fala? Você que é cristão, que tem um cônjuge não cristão e ele quer permanecer com você, né? Como que ele está falando? Você não sabe que nesse convívio Deus pode usar você para que o seu cônjuge não cristão seja salvo. E isso pode acontecer, como a gente vê acontecendo em algumas situações e outras não, né? Quem sabe? Por isso aqui a fala dele, como sabe, né? Ou você, ó marido, como sabe se salvará? Ninguém sabe, né? Só Deus, mas existe, portanto, essa possibilidade. E para a gente terminar aqui essa passagem, com as nossas considerações finais. A natureza relacional do casamento, gente, reflete Deus, cujo caráter triuno o torna inerentemente relacional. Deus é em si um ser relacional. As pessoas do Deus único se relacionam entre si. É um mistério aí que a gente tem dificuldade de entender. E Deus é, portanto, em si relacional. E o relacionamento de uma família, de um casamento, reflete, portanto, a natureza do nosso Deus. Logo, não faz sentido o cristão romper o vínculo matrimonial por motivos espirituais, por motivos de fé. Antes, quando alguém que já está casado se torna cristão, o vínculo matrimonial inclui toda a família nas bênçãos da comunidade de Deus. Tá ok? Fica aí o ensino de Paulo a nós também nos nossos dias. Deus abençoe vocês.